Pois não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que a gente por vezes vê, mas não consegue interpretar, que é o etarismo, né? O que é o etarismo, né? É o preconceito contra as pessoas idosas, né? A gente tem visto isso cada vez mais. E junto com isso, a gente tem visto muito também a questão que hoje se usa muito dizer da velhofobia. E o que é a velhofobia? É o preconceito que o próprio idoso tem, né, com ele mesmo, e é o medo de envelhecer, né? Por conta, eu acho que até desse número tão grande, né, de preconceito, de etarismo dentro da sociedade, aqueles que já completaram 60 anos ficam com medo de envelhecer. Então, por isso que chama velhofobia, é o medo de envelhecer, né? Então, ele tem esse preconceito com ele mesmo. Então, ele mesmo nega o seu envelhecimento. Então, isso é a velhofobia. E o etarismo é tudo isso que a gente tem visto muito dentro da sociedade, quando o idoso é colocado, como eu costumo dizer sempre aqui, à margem da sociedade. Então, assim, o que nós temos visto? Nós temos visto um desrespeito muito grande, uma pressão psicológica dentro da nossa própria casa. Então, o idoso, por vezes, dentro da própria família, dentro da sua casa, ele sofre isso. Por vezes, da família, por vezes no comércio, por vezes na falta de políticas públicas, ou mesmo quando tem as políticas públicas, elas não acontecem da forma como foram desenhadas, né? Então, tudo isso se chama etarismo, tá? Então, nós temos que combater isso. E quem tem que combater isso é a sociedade de uma forma geral, mas principalmente aqueles que já chegaram nessa idade, né? Então, assim, vamos dar como um exemplo que é bem real, que é quando você vai procurar um trabalho, né? E você fala a sua idade. Ai, quantos anos você tem? Hoje, inclusive, não precisa nem ser idoso, né? Porque idosos são as pessoas que já estão com 60 anos. Mas quando você fala que tem 55, você já percebe uma barreira. Imagina quando você completa os 60, né? E isso é um preconceito muito grande, porque as pessoas já tem uma idade um pouquinho mais avançada, mas hoje o envelhecimento traz isso. As pessoas estão ativas, estão saudáveis, totalmente em condições de exercer um trabalho. Basta a gente olhar quem são os dirigentes, as maiores autoridades do nosso país. São pessoas, na sua grande maioria, de ministros, o próprio presidente, o anterior, o atual, antes do enfim, todos idosos, todos acima de 60 anos. E vejam que dirige esse país, uns melhores, outros menos, mas todos dirigindo um país do tamanho desse Brasil. Então, como pode ter esse preconceito na hora de você buscar um trabalho, né? O fato de você ter mais de 50 anos, de 60 anos, e por que não dizer de 70 anos, as portas se fecham. Isso é um preconceito, né? Avalie primeiro a capacidade desse funcionário, se ele tem uma experiência que não pode ser descartada, se ele está atualizado, porque isso também é muito importante, né? As pessoas precisam entender que, independente da idade, ela tem que estar sempre atualizando os seus conhecimentos. Caso contrário, lógico, senão depois você vai sofrer mesmo essa falta de vagas. Mas aí a falta de vaga é porque não está preparado. Agora, aquele que está preparado, né, que está atualizado, que tem um conhecimento, que pode ainda contribuir dentro do comércio, da indústria, por que ele ser eliminado apenas por conta da idade, né? Então, esse já é um item muito importante que a gente vê muito. Você concorda comigo?
Dona Juraci, ouvindo as palavras da senhora, me fez aqui abrir uma reflexão interna comigo mesmo aqui, o quanto isso é estranho na prática, porque, veja bem, na política, aqueles que detêm o poder, presidente, na Câmara Federal, no Senado, a grande parte daqueles que detêm o poder, que é um mandatário, são pessoas que já atingiram aí os seus 60 ou estão muito próximos. Nas Forças Armadas, aquele que alcança o cargo de general, ele também já está na sua, ou já alcançou 60, ou está muito próximo e aí recebe a promoção. No Judiciário, no Supremo, todos aqueles que estão lá, com exceção de um ou outro, Alexandre de Moraes, ainda não alcançaram os 60 anos. Então, tecnicamente, a gente não consegue entender por que isso acontece. Por que nós não temos políticas públicas abrangentes para que todos não sofressem essa discriminação. E a senhora colocou muito bem. Quando você se coloca no pleito de uma vaga de emprego e você está lá no seu currículo, a data de nascimento, é feita uma matemática lógica. Olha, esse rapaz ou essa pessoa já tem acima de 40 anos, está próximo aos 50, então ela já começa a ter dificuldade no mercado de trabalho. Então, isso me chama muita atenção. Sim, Arlindo. Então, esse ponto que eu digo, não precisa nem ser idoso. E quando chega, então, o que eu estou questionando aqui, né? A falta de oportunidade, né? Então, assim, o seu currículo, por exemplo, já é colocado de lado, você não passa nem pela entrevista, né? Porque quando olha a sua idade, já tem mais que 60 anos, ou já tem mais... Não vou nem falar dos 60 anos, mas como a gente está falando da pessoa idosa, mas o que a gente tem visto, e eu tenho ouvido muito das pessoas, é isso. 55 anos, tal, já não consigo, não tem vaga no mercado de trabalho para essas pessoas. Então, isso é um preconceito muito grande, que nós temos que lutar contra isso, né? Nós precisamos realmente falar bastante disso, e a própria sociedade tem que se levantar. A própria sociedade, acima de 50 anos, e de 60 e de 70 anos, tem que se posicionar com relação a isso, né? Mas, se ela ficar com essa questão da velhofobia, que é esse medo de envelhecer, ela mesmo está ajudando nesse preconceito. Então, é isso que eu trago para uma reflexão dos nossos ouvintes, né? E daqueles que nos acompanham na rede de Facebook, Instagram, enfim, aqui da rádio, para que faça uma reflexão sobre isso. Será que você mesmo, que tem 60 anos, você mesmo não está tendo um preconceito com a sua própria idade? Você tem que cada vez mais valorizar que você chegou nessa idade, está bem, ainda pode contribuir com o país, ainda pode contribuir com a sociedade. E quando eu falo de sociedade, vamos pensar pequeno. Se você pode contribuir, inclusive dentro da sua própria igreja, dentro do seu próprio bairro, numa associação de bairro, não é? Por que você não admite que você é uma pessoa idosa, né? Qual é o problema de você já ter completado 60, 65, 70 anos? Então, é esse medo. Mas esse medo vem porque o panorama que a gente tem, Arlindo, dentro da sociedade é que envelhecer não é bom. É como se... veja que há pouco tempo atrás, no ano de 2021 ou 22, porque a gente se perde no tempo de tão rápido que o tempo está indo, né? Nós tivemos aí a questão mesmo da própria Organização Mundial de Saúde colocar lá um CID como que velhice fosse doença, né? E velhice não é doença, mas isso foi derrubado, graças a Deus, isso não foi para frente, então esse CID não existe de que velhice é doença, né? Então, mas veja que existe essa ideia, esse olhar tão negativo
negativo, né? Com relação ao envelhecimento. Então, nós temos que combater, né? E eu falo, inclusive, como uma pessoa, não só como uma militante da causa do segmento idoso, né? Mas como uma pessoa que também já é idosa. E sinto o maior prazer em falar isso, né? Que eu já estou aí passando dos meus 65 anos. Esse ano, se Deus quiser, vou completar 66 anos. E falo isso com muito orgulho, né? Espero poder chegar nas idades mais avançadas assim, né? Trabalhando, contribuindo, da forma como puder. Mas isso é ter um respeito. Eu tenho um respeito comigo mesmo, né? E se você não respeita a si mesmo, como que você vai respeitar o outro? Se você tem um preconceito, né, com você e com a sua idade, é óbvio que você vai fazer isso com todos que estão ao seu redor, né? Então, esse olhar precisa mudar dentro de você mesmo. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos aceitarmos com a idade que isso não me diminui, muito pelo contrário. Cheguei muito bem, né? Então, as limitações advindas da idade acontecem com qualquer um. Às vezes, com o mais jovem, às vezes acontece. Lógico que não é pela idade, né? Com as pessoas mais idosas, isso acontece, lógico, né? Já não temos as mesmas condições. Mas isso é realmente saber envelhecer, né? É não ter medo de envelhecer. Quando você não tem medo de envelhecer, você se respeita. Então, você sabe, por exemplo, que não dá mais para você subir no telhado para arrumar a antena, apesar que acho que nem existe mais antena nos telhados, né? Mas só um exemplo, para arrumar a goteira lá do telhado, alguma coisa assim, né? Então, você tem que reconhecer que esse trabalho não é mais para você, né? Que você tem que deixar isso para uma pessoa mais jovem, que tem mais facilidade para subir numa escada, isso não que ele também não corra um risco, corre sim, mas que tem que colocar um cinto de segurança para subir numa escada, tanto o mais jovem quanto o mais velho. Mas o mais velhos é bem mais difícil, vamos supor, se ele tem uma queda para consertar. Então, é você se respeitar as limitações do corpo. Nós temos que entender que a parte auditiva já vai ficando um pouquinho mais comprometida, que a parte visual também, a vista, né, você já não enxerga tão bem como você enxergava antigamente, mas tudo isso é muito natural, né? Assim como eu falo que as doenças, ou então o que acontece? Por vezes você acaba tendo aí uma diabetes por conta da idade. Mas isso não quer dizer que você vai morrer, não. Se você respeitar, você vai viver muito bem com essa diabetes. Mas precisa respeitar, precisa se cuidar. O desrespeito, que é o etarismo, quando eu falo dentro da própria família, é gritante, Arlindo. É gritante o número de pessoas que a gente vê, que chega, inclusive, dentro do conselho, que sofrem isso dentro da sua própria casa. Por vezes, não é nem porque mora com o filho, porque mora com o neto. Não, é dentro da sua própria casa. Então, não deixem que os mais jovens comandem a sua vida só porque você tem uma idade mais avançada. Se você é lúcido, quem decide a sua vida é você. As pessoas podem auxiliar, seus filhos podem auxiliar, suas noras, seus netos, mas a decisão é sua. Essa frase, meu filho não deixa, não combina. Como assim? Meu filho não deixa? Não. Seu filho pode, de repente, te aconselhar. Pode assim como discordar. você... Exatamente. E assim como você também aconselha seus filhos, aconselha as pessoas mais jovens. Isso não quer dizer que o mais jovem, por vezes, também não possa te dar um conselho. Sim, né? Então, eu acho que essa união entre jovens e pessoas mais velhas é muito salutar. Muito salutar. Mas tem que ter o respeito. E é isso que a gente tem observado, que não tem o respeito,
né? Então, a violência psicológica, que por vezes nem é identificada pelo próprio idoso, que está sofrendo essa questão do você está muito velho, você não serve para nada, você esqueceu de morrer, velho deveria morrer. Isso acontece com uma constância muito grande, Arlindo. Eu recebo, por vezes, dentro do conselho, famílias enormes, né? Numa discussão muito grande por quem vai cuidar da pessoa idosa, quando essa já começa a ter uma limitação que necessita dos cuidados da família, né? Então, isso realmente precisa acabar. Dona Juraci, na questão jurídica, nós temos alguma legislação que avance nesse sentido, porque está muito no âmbito familiar. Sim. Né? O filho desrespeita os pais, ou até mesmo, a senhora colocou muito bem, é muito comum, não deveria, mas é muito comum a gente ver filhos e filhas interferindo nas ações dos pais, a perda do ente querido, e a mulher quer ter um novo relacionamento, Sim. e os filhos interferindo, ou até mesmo do pai que ficou viúvo e quer ter um novo relacionamento, os filhos interferindo, ou ditando as normas. Isso é muito comum, não deveria, mas Sim. E como é que podemos... Não temos legislação, porque aí vai muito no âmbito familiar, né? Esses fatos que a senhora está narrando, infelizmente, é uma realidade. Sim. Né? Nós temos muitos casos que os filhos interferem diretamente em todas as ações. Não só nas ações econômicas, mas nas ações sociais, nas vestes, em tudo. Como que podemos... pode-se ajudar isso? Sim. Bom, primeiro vou responder a sua pergunta, que você pergunta se tem legislação. Sim, tem. O Estatuto do Idoso, num dos seus artigos, a partir do artigo 98, se não me falha a memória, ele já define o que é crime, tá? Já está tipificado. Tá? Para isso, nós temos aí uma delegacia da pessoa idosa. Tudo aquilo que é crime, encaminhamos para a delegacia da pessoa idosa, né? Então, Arlindo, quando isso acontece, né, as pessoas precisam, sim, se isso já está de uma forma que está comprometendo a sua qualidade de vida, você tem que denunciar. Não pode se calar. Eu sei que denunciar um membro da família não é uma coisa fácil, né? Porque tudo isso gera um conflito muito grande dentro da própria família. Mas a pessoa idosa não pode ficar sofrendo essa violência, né, calada, né? Então, ela deve, nesses casos, procurar o Conselho Municipal do Idoso, expor o seu problema, nós vamos orientar o que ela tem que fazer, né? Normalmente, nós mesmos encaminhamos essas pessoas para a delegacia da pessoa idosa, quando é um caso de crime. E a violência psicológica, ela é um crime. Ela está prevista no Estatuto do Idoso. Então, e fora a violência financeira, né? Olha, Arlindo, isso da violência financeira, inclusive, é, assim, um número assustador que a gente vê de pessoas idosas tendo a sua aposentadoria totalmente comprometida. Então, veja que um aposentado, na sua maioria, recebe um salário mínimo, né? Que é o que todos nós estamos praticamente fadados nesse país, né? Com essa legislação perversa que é da aposentadoria, né? Onde o nosso salário vai achatando cada vez mais, ao ponto de acabarmos sempre tendo apenas um salário mínimo, né? E esse salário mínimo totalmente comprometido com empréstimos, né? E quando o empréstimo é para a própria pessoa idosa, ótimo, mas na sua grande maioria não é. Ele acaba fazendo empréstimo para alguém da família, né, que está sem crédito aí nas redes e acaba, então, usando a pessoa idosa. E aí eu vejo muitos, né, que estão aí, às vezes, com uma aposentadoria, 50% da aposentadoria, porque os outros 50% está comprometido, e às vezes até menos do que isso, e aí acaba caindo muito a sua qualidade de vida, porque, por vezes, ele não tem
dinheiro nem para se alimentar, se não tem uma residência própria, o que é muito comum, principalmente na população de baixa renda, né? Não conseguiu ter aí a sua casa própria, então ele ainda tem que pagar aluguel. E como vai fazer isso com metade de um salário, né, de uma aposentadoria, por conta de que o restante está todo embolado aí em empréstimos, né? E não importa quais os empréstimos, porque quando a gente fala do empréstimo consignado, o empréstimo consignado em si, ele é muito bom, porque ele dá oportunidade realmente para a população ter acesso, né, aos bancos, enfim. Mas ele tem que pensar antes de fazer, né? Ele tem que fazer tem que se preparar. A velhice é cara, né? E aí, como que você vai se sustentar se você está gastando aí, às vezes, de uma forma desnecessária e ainda fazendo empréstimo para o outro? Então, Arlindo, o meu destaque hoje é realmente para a questão do medo de envelhecer, que isso só traz cada vez mais um preconceito contra o envelhecimento, que aí nós vamos falar do etarismo. E o etarismo é o preconceito mesmo com a sociedade mais velha, que a gente vê inclusive nas políticas públicas, né, que não são pensadas para essa população, como se ela não existisse. Isso é etarismo puro. É como se não existisse população idosa dentro de um município, quando esse município não contempla essa população com políticas públicas que atendam às necessidades dessa população idosa, né? Então, eu dou como destaque uma coisa que nós temos que trabalhar cada vez mais, e os gestores têm que pensar como apoiar as famílias para que elas possam ajudar a pessoa idosa que está dentro da família. Por que que, por vezes, acabam abandonando e as pessoas falam, nossa, já quer colocar numa ILPI, que são os antigos asilos, as casas de repouso, nossa, mas que coisa mais injusta. Não, primeiro não é injusto. Se realmente a família não tem como cuidar, é muito justo que se busque mesmo uma casa de repouso. Agora, isso tem um custo muito alto. Mas qual é a proposta, outra proposta que nós temos, né? Nós temos o centro-dias para a pessoa idosa. O que é o centro-dia da pessoa idosa? Que é um número também muito grande de pessoas, de uma forma muito errônea, acaba falando creche para idoso. Não, não existe creche. Creche é para criança. O próprio nome, quando fala creche, já é para criança. Não, idoso é centro-dia. Isso é uma proposta maravilhosa, Arlindo, onde o idoso pode ir pela manhã e volta à tarde, já feito todas as suas refeições, feita atividade, tem a parte de socialização. Então, isso é uma política muito atual e muito boa para a população de uma forma geral. O que nós temos que pensar já para ajudar as famílias é que a gente tem visto um número muito grande de pessoas idosas já com comprometimento cognitivo. Então, ou com Alzheimer, ou com demência senil, porque a longevidade, por vezes, acaba realmente dando um comprometimento nesse sentido. Isso não quer dizer que você vai ter, que eu vou ter, não. Mas pode acontecer com o passar dos anos. Hoje as pessoas ultrapassam os 90, 100 anos. Então, é muito natural que nessa idade ela já tenha um comprometimento. E quando tem um comprometimento, esses locais não podem atender, acolher essas né? pessoas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, com urgência, por exemplo, pensar num centro-dia especializado para pessoas com comprometimento cognitivo, né? Então, pessoas com Alzheimer, com demência senil, que possam ser acolhidas e que elas estão sendo tratadas, porque, lógico, essas pessoas, quando têm um tratamento, Arlindo, elas conseguem viver bem, né? Porque elas estão controladas com medicação. O que não pode é ficar sem medicação. E a gente tem um problema muito sério com a saúde mental, né?
Temos pouquíssimos profissionais dentro da área da saúde mental para atender uma população tão grande, não só de pessoas idosas, mas como de jovens, que por conta das drogas também estão com problemas já dentro da área cognitiva. Então, nós precisamos realmente pegar isso na unha, né, os gestores públicos, e resolver esse problema. Nós praticamente não temos nem psiquiatras na rede, né? São pouquíssimos. O que nós temos são médicos capacitados para atender na área, mas não são especialistas. Até quando? Dona Juraci, Mogi das Cruzes, como é que ela está hoje em políticas públicas a atender as pessoas da terceira idade, pessoas que estão nessa, né, condição? Nós estamos no caminho certo? Temos avançado? Estamos estacionados? Como é que nós estamos hoje? Infelizmente, Arlindo, eu diria que nós não estamos estacionados. Nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Eu, inclusive, já falei isso, inclusive, pessoalmente com o próprio gestor. E nós precisamos avançar. Porque uma coisa é assim, a luta sempre foi grande com relação às políticas públicas em favor dessa população. Mas nos governos anteriores, se nós não avançamos, minimamente nós mantivemos aquilo que já tinha sido implantado dentro do município. E em Mogi das Cruzes, nos últimos 2 anos, infelizmente, nós tivemos um retrocesso, Arlindo. Então, a verdade, por mais que doa, tem que ser dita. E aquele que fala, por vezes, não é bem compreendido, né? Porque ninguém gosta quando mostra aonde você está errando. E aí, quando a gente percebe que nós tínhamos, por exemplo, projetos de centros de convivência que atendiam mais de 300 idosos dentro do município, né? E isso foi reduzido para 120, né? É realmente um retrocesso. Quando a gente tinha um número de vaga há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? De vagas em casas de repouso, mais ou menos em torno de 165, e hoje nós estamos reduzidos a 107, né? É um retrocesso muito grande, porque a população idosa simplesmente dobrou, triplicou desde então, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de 2010, onde nós tínhamos aí, não tínhamos 40 mil idosos, né? E nós tínhamos esse número de vagas dentro do município, e hoje nós já estamos ultrapassando os 65 mil idosos dentro do município e estamos com vagas reduzidas, né? Então, precisamos acelerar esse processo, né? A gente tem aí a proposta de novas casas de repouso que estão aí engatinhando e no meio de ser inauguradas. Então, isso é muito, muito preocupante, né? Precisa acelerar o processo. Aqui a senhora atribui esse comportamento. O que está acontecendo? Nós não temos recurso econômico para isso, nós não temos vontade política. O que trava essas ações? Simples assim. Não tem vontade política. Não é a prioridade de governo. E, portanto, fica no cantinho encostado. Eu só vou parar de falar isso, Arlindo, a hora que começar a implantações dos serviços. Efetivamente. Aí eu vou parar de falar isso. Caso contrário, eu tenho que denunciar enquanto um conselho de direito da pessoa idosa. Então, isso é realmente um preconceito contra os mais velhos, de acharem que eles não precisam de investimento. Precisa. A criança precisa de investimento e o segmento idoso precisa de investimento, os deficientes precisam de investimento, a saúde precisa de investimento, mas é muito claro dentro do município a falta de investimento para a pessoa idosa. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta. Então nós precisamos aí cobrar a nossa... nós temos uma Câmara que tem 21 vereadores, né, que Sim. acompanham o nosso jornal. Está na hora de puxar a orelha deles e falar, olha, tem que ter um olhar para essas questões que nós estamos aí deixando a desejar. Como a senhora mesmo colocou,
houve um retrocesso. Sim. Então, no mínimo, a gente deveria manter... É inaceitável, né? Manter os serviços. É inaceitável o que a senhora colocou. Eu queria deixar aqui para a senhora uma provocação para uma próxima presença da senhora. Nós temos o Estatuto do Idoso e que nós sabemos que ele é eficaz e ele atua. E atua muito bem, principalmente em questões quando a gente observa e tem denúncias com maus tratos com pai, com mãe. Mas quando a gente tem um abandono, e aí esse abandono é na linha familiar, mas de irmão. Eu já vivi uma experiência dessa. Eu já tive um irmão que já não está entre nós e faleceu com 62 anos e num momento muito difícil da vida dele, eu não consegui amparo de auxílio dos irmãos. E eu busquei isso. E não encontrei. E fui informado que nessa situação nem o Estatuto do Idoso alcançou juridicamente para que os irmãos também ajudassem a amparar esse irmão. Eu fiquei assim perplexo, porque eu sei, tenho conhecimento, que quando a gente fala de um pai, de uma mãe, juridicamente os familiares são acionados por conta daquele ente querido. Mas saiu dessa linha, foi no campo de um irmão, aí ficou difícil. Então, mas Arlindo, se ele já era uma pessoa idosa, você me falou que apesar dele ser jovem, 62 anos, hoje a gente fala que é bem jovem. Ele já estava amparado pelo Estatuto do Idoso. E exatamente. aí a família, realmente, os mais próximos são os irmãos. Tem a responsabilidade, sim. Pois é. Tem a responsabilidade, sim. E não consegui. Então. E muitas pessoas passam por isso, porque talvez até por questões de desinformações. Não foi pelo lado do Estatuto do Idoso. Sim, não foi. Simplesmente porque se tivesse procurou ido... o amparo jurídico e chegou lá e falou, não podemos fazer nada. Mas existe esse auxílio aí pelo Estatuto do Idoso, porque ele não está abrangendo só o ente querido referente a pai ou mãe. Sim. Arlindo, eu vou até simplificar essa minha resposta. O Estatuto do Idoso coloca muito claro, a obrigação primeira é da família. Então, o seu irmão não tinha mais os pais, tá? Ou os pais comprovadamente, por vezes, eram muito idosos, tal, vamos dizer que não pudesse ajudar o seu irmão. Então, quem são os próximos da família, né? Que tem a direta, né? É a mesma coisa da herança, ué. Então, para quem que fica? Para os irmãos, né? Então, o cuidado também fica com os irmãos. Então, isso teria que ser realmente distribuído entre todos os irmãos, tá? Isso vai normalmente para o Ministério Público e o Ministério Público tem que atuar, inclusive podendo definir uma pensão para essa pessoa idosa, né? Dos próprios irmãos. Né? Então, isso é o correto. É isso que a gente normalmente, quando acontece, quando isso chega no Conselho Municipal do Idoso, a gente encaminha, né? E é isso que a promotoria faz, tá? De acordo com o Estatuto do Idoso. Né? Então, não sei quando que aconteceu isso com o seu irmão, se já tinha o estatuto, se foi antes de 2003 ou depois, né? Mas, infelizmente, ele, então, não se usou uma lei que é uma lei federal e precisa ser usada. E, às vezes, por que não é usada? Porque a própria sociedade não conhece essa legislação. Porque, vamos dizer, se vocês conhecessem, vocês poderiam, inclusive, questionar, né? Doutor, por que então está aqui no Estatuto do Idoso? É uma lei federal, cumpra-se, né? A família tem que auxiliar. E quando a família não tem condições, aí sim é uma responsabilidade do Estado. Imediatamente o Estado precisa amparar esse cidadão. São 8h40, passou rápido, né, dona Cícera? Passou rápido. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui, desejar a senhora que tem uma reunião extraordinária, é isso? Não, ordinária. O nome é horrível. O nome é horrível, mas faz parte do dia a dia da senhora. Eu quero desejar que a senhora tenha uma excelente reunião, seja uma reunião produtiva. E espero contar com a presença da senhora aqui na próxima terça-feira. Com certeza, Arlindo. Eu acho que a Rádio Cidade contribui muito com a sociedade, com esse momento da pessoa idosa. São pouquíssimos programas realmente voltados para esse público que a gente vê dentro da área de comunicação, né?
E eu acho que é muito importante porque é sempre um despertar para tudo isso que as pessoas vivem no dia a dia e, de repente, ela ouvir isso sendo debatido dentro de um bate-papo numa rádio é muito importante, Arlindo. Gostaria que outras rádios também se voltassem para esses assuntos voltados para a população idosa, porque é uma população que cresce e vai crescer muito mais, né? E nós precisamos ter esse espaço também em outras rádios, televisão, enfim. Bom, né? no que depender aqui da minha participação, da minha colaboração, só pode ficar tranquilo que a gente vai estar promovendo isso aí, levando também aí para as outras emissoras aqui. Esperamos, quem sabe, aqui em Mogi das Cruzes nós também temos outras colegas em outras emissoras, outros veículos de comunicação, não só rádio, televisão, sites importantíssimos aqui, pessoas formadoras de opinião que poderia estar também colaborando com isso, que sem dúvida nenhuma nós iríamos colaborar aí, ter uma cidade melhor aí para com o idoso. Isso mesmo, Arlindo. Muito obrigada a todos, uma ótima terça-feira e até terça-feira que vem aqui na Rádio Cidade, no Momento da Pessoa Idosa, se Deus quiser.